Vamos falar agora do escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, admitiu que sabia dos descontos irregulares do INSS. A Luciana Verdolim tem todas as informações e chega ao vivo do Linha de Frente. Como é que é isso mesmo? Qual foi a repercussão disso aqui? Foi feita essa declaração mesmo, Luciana? Foi sim, Capês. O governo, além de Lupe, o próprio governo admite que essas denúncias são muito antigas, desde 2023. E denúncias que chegaram de diversas formas. A auditoria da Controladoria Geral da União aponta o seguinte: houve denúncias de conselheiros do Conselho Nacional da Previdência Social, numa reunião que contou com a presença, inclusive, do ministro Lupe. Houve denúncias pela ouvidoria. As pessoas telefonaram para o número da Previdência Social reclamando do desconto indevido nos benefícios. E havia já um relatório interno do INSS apontando, sim, a existência dessas irregularidades. Mesmo assim, nada foi feito. O ministro Carlos Lupe, em entrevista ao Globo, disse o seguinte: no governo tudo é demorado, não há como agilizar muito as coisas. Ele sabia o que estava acontecendo, das denúncias, sabia que estava havendo um aumento muito grande no recolhimento, né, desses repasses, dessas contribuições para associações de classe, mas que era necessário eram necessárias provas para que fosse tomada uma atitude mais concreta, para que fosse suspenso o repasse desses valores. O ministro, inclusive, admite que sabia que precisava ser editada uma instrução normativa, mas que, diante da falta de provas concretas, não fez nada. A Controladoria Geral da União vai além. Ela entrevistou 1.300 pessoas e, nessas entrevistas, por telefone, ela questionava sobre esses benefícios, sobre como se deu essa associação. E, diante das conversas, descobriu, inclusive, que as associações que agora estão sendo investigadas estavam entrando em contato com os beneficiários, com os aposentados e pensionistas, dizendo que havia um novo golpe na praça, que era de integrantes da Controladoria Geral da União fazendo pesquisa sobre os valores que possivelmente estavam sendo retidos por conta de associações para entidades de classe. Então, a própria Controladoria Geral da União admite que houve sim uma dificuldade muito grande em chegar a comprovar essas irregularidades. Aqui dentro do Palácio do Planalto há ainda um receio com relação a Carlos Lupe dentro da administração federal, mas não há nenhuma sinalização, pelo menos por enquanto, de que ele vai ser demitido. Mas há sim um mal-estar, porque na avaliação de assessores do presidente da República, assim que foi iniciada a operação da Polícia Federal, o presidente do INSS deveria ter sido demitido. Ao invés disso, Carlos Lupe disse que deveria ter tempo para se defender de forma adequada, o que irritou o presidente Lula. A questão envolvendo aí desvios de quase 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas no país. A Polícia Federal continua com as investigações, várias entidades estão sendo passado um pente fino nessas entidades e o governo está dizendo o seguinte: não haverá repasse agora no mês de maio. Os valores serão retidos e só serão retomados, né, serão devolvidos aos beneficiários, e essas contribuições só serão retomadas depois de efetivamente o aposentado ou pensionista entrar em contato e formalizar que quer mesmo se filiar a uma entidade de classe. Não está claro ainda como vai ser feita a devolução e se vai ser feita a devolução dos valores que foram retidos indevidamente no decorrer dos anos. A princípio, a CGU está dizendo que esses beneficiários, né, que essas pessoas que se sentirem lesadas vão ter que entrar em contato, mas não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, os repasses serão suspensos de forma automática. O aposentado ou pensionista não precisa fazer nada com relação ao repasse do mês que vem. Com relação aos atrasados, ainda eles vão explicar como é que vai ser feita essa devolução. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Vamos agora debater aqui. Eu vou começar com o João Belutti. Meu querido João Belutti, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele foi alertado numa reunião do Conselho Nacional da Previdência Social
realizada no dia 12 de junho de 2023. De lá para cá, em 23, de 23, 24, começo de 25, dos 6,8 bilhões, 70% foi agora, de 23, 24 e uma parcela de 25. Ele, então, foi alertado por uma conselheira, Tônia Galetti, dizendo que estava havendo desvios e irregularidades nesses descontos e que precisava discutir o tema. Ele falou, o tema não consta da pauta, portanto, não será discutido. E durante todo esse período, aposentados e pensionistas vieram sofrendo sucessivos descontos não autorizados. Até agora a gente não sabe direito quais são as entidades, quem embolsou essa grana, não são só servidores públicos, é ingenuidade imaginar, quem e por que o ministro Carlos Lupe, que está lá para proteger os aposentados e pensionistas, ainda se encontra no cargo e não caiu. Só o presidente do INSS, se ele admitiu e agora está provado que ele sabia e não agiu. Pois é, Capês, você vê que é uma crise da institucionalidade brasileira. Esse tipo de caso, naturalmente, há uns anos atrás, o ministro já pediria para sair para cuidar da defesa, cuidar dos casos. Veja o caso do Juscelino Filho também, que esperou-se até o indiciamento. Quando surgiram os primeiros rumores, era natural o ministro mesmo, por uma grandeza institucional, pedir para sair. Eu vou sair porque não tem mais clima, mas não. Hoje é uma normalização desse absurdo. Eu estou aguardando uma liminar determinando a prisão, ou no mínimo esclarecimentos em 48 horas por parte do ministro. Até agora não vi. Parece que se fosse outros casos, já teria liminar e tudo mais, na intimação até pelo X, se fosse o caso. Agora, o INSS, ele surgiu nessa história de estado de bem-estar social, que é bastante discutível no Brasil. Se você prestar qualquer prova em pós-graduação de humanas, você escreve que o neoliberalismo promoveu o desmonte do estado de bem-estar social brasileiro e você já é automaticamente aprovado. Essa é a tese, que a gente tinha um estado de bem-estar social. Nunca tivemos, tá? Ele foi sempre sendo construído, monopolizado. Você vê uma grande diferença entre diversas categorias. A iniciativa privada, que é quem paga a conta, quem menos recebe. E esse esquema foram colocando pequenas rúbricas ali, né, no olerite, vamos colocar assim, da aposentadoria. Ó, um descontinho aqui, um descontinho ali, que no volume ocasionou esse rombo todo. Eu estou estranhando que não tem mais gente presa, que não foram intimados para prestar esclarecimentos, que o Carlos Lupe ainda está no cargo, porque me parece que, ao mencionar de alguma forma que sabia, ele acabou, né, ficou bem claro que foi levado a conhecimento dele. Então ele pelo menos saia do cargo, né, pela crise institucional que gerou, para promover a sua defesa, porque acho que ele vai precisar, Capês. Querido deputado federal delegado Palumbo, um gestor atento, se ele é alertado em junho de 23 que estão ocorrendo descontos ilegais, não autorizados, que é roubo, furto, desvio de dinheiro de pensionistas e aposentados, o que ele faz? Ele manda suspender imediatamente todos os descontos, até que se apure quais são os legais autorizados e quais são os ilegais. Nada foi feito. Então, de junho de 23 até aqui, uma média de 250 milhões de reais por mês eram arrecadados irregularmente, sem autorização. Agora, fica por isso mesmo? O ministro vai continuar aqui, não deve satisfação a ninguém, ou seja, a apuração não se sabe mais como é que se vai recuperar esse dinheiro, muito já foi lavado. Até agora, a população espera respostas mais efetivas. Um bom começo seria o ministro pedir demissão, não? Com certeza, mas eu duvido que vá fazer isso. Mas aí eu lhe retorno com uma pergunta, Capês, se você permitir a minha ousadia. Isso aí não seria um crime de prevaricação? Não haveria um crime de prevaricação? Ele tomou conhecimento e não fez absolutamente nada. Aí esperou a casa cair e falou, eu já sabia. Mas por que você não tomou providência, já que você está na cadeia? Está fazendo o quê aí? Não seria prevaricação isso? Acho que é o mínimo, né? Teria que ser instaurado o inquérito. Cadê a Polícia Federal? Bora! Se for atrás da baleia lá que estava passeando no mar lá do lado do presidente, também agora tem que instaurar inquérito por prevaricação. Exceto se mudou o código, né? Porque eu saiba, não mudou. Ou mudou? Ainda está lá no artigo 319, retardar a prática de ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Está lá, não foi revogado, não. Eu queria ouvir agora você, Ana Beatriz Hirsch. Capês, eu acho que a gente tem uma questão afeta a esse governo, que é a falta de assunção de responsabilidades.
O ministro, ele vem a público, ele dá uma entrevista na qual ele tenta justificar a inércia dele com base em fatores do tipo, as coisas na administração pública demoram mesmo, não estava na pauta da alta naquela ocasião. E assim, falta o reconhecimento, e talvez isso seja uma estratégia para, de alguma forma, ele tentar se manter no cargo, o que eu particularmente acho um escárnio com a sociedade, mais um, né? Porque a partir do momento em que você descobre, que você revela um rombo do tamanho que foi revelado, de aposentado... Porque assim, a gente não gosta de roubo, mas quando você rouba de gente aposentada, quando você rouba de gente que você sabe que precisa, que lutou a vida toda para ter aquele dinheirinho no final do mês, e você vê uma sacanagem dessa, desculpa o meu termo, não gosto de falar essas coisas no ar, mas assim, não tem outro que eu possa falar no ar a não ser esse, a gente está falando de uma situação que ela é insustentável. E a partir do momento em que o governo não se manifesta de forma contundente, o presidente Lula, até onde a gente entrou no ar, estava ignorando por completo o assunto, não tinha se manifestado ainda. E, de repente, a gente vê um ministro que reconhece saber, mas coloca a culpa na demora da tomada de uma ação em fatores externos, sendo o ministro a pessoa mais importante relacionada a este tema, a gente vê o tamanho do buraco que a gente está se enfiando. Pois é, o Guilherme Mendes, somente aqui o Sindicato Nacional dos Aposentados, que é o Sindinap, né, que tem o Frei Chico, irmão do presidente, como o seu vice-presidente, teve aumento de 78% nos valores da arrecadação. As associações nós precisamos saber quem são essas associações, quem está por trás disso, quem recebeu esse dinheiro, além dos servidores públicos que foram afastados. A gente aguarda essa investigação com ansiedade, porque, afinal de contas, é um escândalo contra pessoas completamente vulneráveis, hipervulneráveis, que são aposentados e pensionistas. Então, vamos procurar separar um pouco as coisas aqui, longe de defender o ministro Lupi, mas eu acho que também algumas coisas não estão sendo bem relatadas. Quando essa conselheira disse que tinha denúncias a respeito da irregularidade dos convênios, como você bem colocou, Capês, o ministro, talvez no meu entender, e talvez eu fizesse isso, estivesse no lugar dele, determinaria de pronto a suspensão dos convênios, ato que foi feito pelo governo agora no último dia 24. Então, deixando bem claro, o governo agiu e suspendeu todos os convênios. Mas depois de quanto tempo? 1 ano e meio. Mas a gente tem que deixar claro que foi tomada atitude. A atitude é tardia, mas foi tomada. E aí o que acontece? Nessa reunião, quando você coloca, Capês, ele diz, olha, não tenho elementos para determinar a suspensão dos convênios, atitude, no meu entender, errada, mas por ele justificada da seguinte maneira: é necessário ter mais provas, porque quando você joga essa água suja fora, você vai também prejudicar entidades que não estão participando de nenhum tipo de esquema, que tem ali autorização dos seus associados para que o desconto seja feito no INSS. Então, você tem que ter um determinado cuidado sob pena de suspender e sufocar algumas entidades. Sim, mas eu preciso fazer uma rápida interrupção. Sim. No momento que ele, ministro da Previdência, é notificado oficialmente, numa reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, de que existe uma irregularidade, um crime sendo praticado, ele não teria o dever de requisitar a abertura de um inquérito na Polícia Federal e providências imediatas? Isso foi feito agora. Veja. Faz quase 2 anos. Eu concordo com você, mas o que ele disse? Que então aquele ponto trazido pela conselheira seria o primeiro ponto na próxima reunião do Conselho, 30 dias depois. Passado esse período, o que aconteceu? Essa conselheira não apareceu. Então, ou seja, o ponto não foi levado ao conhecimento do Conselho da Previdência. É óbvio que aqui nós não estamos querendo justificar a atitude. Como eu bem falei, eu de pronto determinaria a suspensão de todos os convênios. Mas a explicação dada pelo ministro à época é essa. Mas eu corroboro aqui, ipsis literis, a opinião de vocês. A Polícia Federal já está investigando toda essa ordem, toda essa orquestração, os convênios, os beneficiários, os percentuais, e com certeza vai chegar em gente do Ministério. Se chegar no gabinete do ministro, ele demorou para cair. Agora, vamos deixar um pouco a polícia trabalhar, porque, a bem da verdade, esses escândalos começam em 2019 e vieram agora ser conhecidos em 2024. A gente tem aí um longo período, passados 3 ministros na pasta, e talvez esse buraco ainda seja mais fundo do que a gente está percebendo agora, não é? Mas, Bellucci, eu quero insistir nesse ponto do debate. O ministro foi alertado das fraudes em junho de 2023. Ou seja,
naquele mesmo momento, e não 30 dias depois, ele já deveria ter se assenhorado do que estava acontecendo. E 30 dias depois, não é porque a conselheira não apareceu, sabe-se lá por que motivo, que ele também vai colocar o assunto no esquecimento. Aqui nós não estamos falando da responsabilização criminal dele, que obviamente que depende de investigação, tem o princípio do estado de inocência, tem todos os direitos garantidos pelo devido processo legal. Nós estamos falando de uma sanção política. Ou seja, ele falhou como chefe responsável principal do governo pela Previdência Social, falhou em proteger os pensionistas e aposentados. Então, a manutenção dele praticamente leva a uma cumplicidade do governo com esta falha. Eu quero ouvir você e o Guilherme já pediu palavra, pode falar, só complementar que é uma medida administrativa que ele poderia tomar de pronto, independentemente de investigação de nada. Esse talvez tenha sido o ponto, como o Palum bem colocou, onde ele prevaricou. Essa medida ele poderia tomar imediatamente e não tomou. Agora, o Bellucci, então, se ele deveria ter tomado uma medida administrativa e não tomou, cabe agora ao presidente da República tomar uma medida administrativa. Ou será que ele não vai tomar também, que é a demissão do ministro? Perfeito, era esse mesmo que eu ia mencionar, o presidente Lula. Ele deve tomar a atitude, apesar que a gente sabe na história aí vários escândalos que estavam embaixo do governo Lula, ele nunca participou, nunca teve conhecimento, conforme nos ensinam por aí. Ele não sabe, então provavelmente ele também não sabia desse, ele só nomeou e a pessoa promoveu ao escândalo. Agora, o Carlos Lupe, na minha visão, aparenta confessar que sabia, né? Como você colocou, teve a reunião, não mandou investigar adiante. A responsabilidade é objetiva, é direto, tem que sair do cargo, tem que sair até para facilitar as investigações. Tem muito isso no judiciário, afasta a pessoa, porque ela pode prejudicar o andamento das investigações, mas alguns grupos, algumas pessoas, algumas entidades que me parecem que têm uma força política, uma força jurídica muito grande. Não sei se eles têm bons advogados, bom trânsito no meio, né, nessa mistura jurídico-política que a gente vive. Mas é um sinal, um flagelo das nossas instituições, onde a incompetência vem sendo premiada, o que não seria nenhuma novidade em termos de governo Lula, Cabeça. Agora, Paulo, vamos falar em termos políticos. No momento em que é certo que esse escândalo começou em 2019, mas é também certo que ele se multiplicou a partir de 2023. Como nunca. Triplicou o valor dos descontos irregulares e ilegais. Esse escândalo começa a prejudicar ainda mais a imagem já abalada deste governo no momento em que ele demora para tomar providência, ou seja, a preservação desse ministro no cargo pode comprometer ainda mais a imagem do governo, que ao demiti-lo se afastaria desse problema? Com certeza, ele deveria tomar atitude a partir do momento que chega ao presidente, ao chefe do executivo, uma notícia de que seu ministro sabia de todos os descontos irregulares e ele não toma nenhuma providência, significa o quê? Que ele é conivente. Por que ele está literalmente passando um pano? Agora, o que eu fico admirado é que a velocidade da justiça em determinados casos, de se mandar intimar até numa UTI, neste caso aí a gente não vê. Cadê a prestação de declarações em 48 horas? A lei tem que valer para Chico e para Francisco, não pode ser valer só para um lado, não. Independente do viés político e ideológico, o Poder Judiciário e a Justiça Federal não deveria ter lado. Deveria agir de forma igual. E não parece que estão fazendo isso. Pois é, Ana Beatriz, a Polícia Federal como órgão de Estado e não de governo já não poderia instaurar um inquérito para apurar eventual prevaricação? Capês, eu entendo que sim. Eu entendo que, inclusive, deveria fazer isso. Eu sou partidária aqui da corrente de que houve prevaricação e é como eu falei no meu comentário anterior. A gente está falando de uma questão extremamente sensível à população brasileira. A gente está falando de desconto em aposentadoria. São pessoas das que mais precisam desse auxílio, mais precisam desse dinheiro e sofreram descontos indevidos ao longo dos últimos anos. Eu até faço aqui uma observação, que a Luciana Vendrumi falou que, neste primeiro momento, a gente não sabe se haverá devolução dos valores e que os próprios prejudicados que vão ter que entrar em contato, sabe-se lá com quem, sabe-se lá em que momento. E assim, me choca que havia um desconto indevido e agora os próprios prejudicados têm que se manifestar, têm que procurar um advogado, sabe-se lá se não vão ser enganados por alguém mais uma vez,
ao invés do governo tomar medidas que sejam eficazes para devolver o mais rápido possível o dinheiro para as pessoas prejudicadas. Então você vê que é tudo fora de ordem, tá tudo fora do lugar. Pois é, o cara que perdeu, por exemplo, R$3.000, para ele é muito, ao longo de sucessivos descontos pequenos, não autorizados, se o governo não tomar a iniciativa de devolver, forçar a associação a devolver, obrigar a associação a devolver, embora ele não possa fazê-lo, mas administrativamente ele tem meios coercitivos para tanto, ninguém vai entrar com a ação. E venhamos e convenhamos, a maior parte desse dinheiro já está em carros de luxo, já está em paraísos fiscais, já foi lavado esse dinheiro. Então fica muito complicada essa situação, como você abordou. O que fazer, Guilherme Mendes, nessa situação? Quem vai pagar, sem dúvida, é o governo. Somos nós, é o INSS. Porque se há um desconto determinado pelo INSS por meio de um convênio fraudulento, a responsabilidade é objetiva do Instituto. Então, se você vai atrás dessas instituições, dessas associações, e elas não existem mais, ou existem pro forma, ou nunca existiram, só estão ali arrecadando, e você pede a devolução desses valores, e isso se torna impossível por N motivos, no meu entender, quem vai responder por isso é o INSS, vai ter que ressarcir essas pessoas, sim. É importante dizer também que existem convênios que são legítimos, são legais, cujos descontos foram feitos de forma correta. Nesse momento, acho que está correta a Polícia Federal. Vamos fazer um pente fino, investigar tudo, aqueles que são legítimos, e aí, por isso, Ana, talvez que os aposentados tenham que se manifestar. Porque muitos deles, eles próprios assinaram. Agora, não é fraude. Desculpa, mas a gente tem que separar o joio do trigo, né? Por que o INSS tem que pagar se quem se locupletou foram as associações? Porque o INSS... Quer dizer que, além de tudo, a população vai ter que bancar o prejuízo, o lucro espúrio dessas entidades? Eu não concordo. Quem tem que pagar são elas. Não, eu concordo. Eu acho que são elas, Capês. Mas na prática, o que aconteceu? O INSS descontou um dinheiro sem autorização. Então, quer dizer, e repassou um dinheiro de uma forma fraudulenta. A responsabilidade, no meu entender, é sim... Primeiro da associação, é óbvio, mas a gente está presumindo que elas já assumiram. Mas o INSS vai ter que arcar com esse prejuízo. Eu já acho que é de pessoas físicas e entidades privadas, mas não do poder público é vítima.